Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você sabia que existe uma maneira simples e poderosa de transformar completamente sua semana antes mesmo dela começar? Imagine acordar todas as manhãs com uma energia diferente, uma paz inexplicável no coração e uma certeza absoluta de que Deus está preparando algo extraordinário para a sua vida. No vídeo de hoje, você vai descobrir como uma oração matinal específica pode abrir portas que pareciam impossíveis, como ela pode mudar sua perspectiva sobre os desafios e como você pode literalmente viver o extraordinário que Deus tem reservado para você nesta semana. Mas atenção, você precisa ficar até o final para entender o segredo mais importante, aquele detalhe que fará toda a diferença na sua caminhada espiritual. Prepare seu coração, porque o que você vai aprender hoje tem o poder de revolucionar não apenas sua manhã, mas toda a sua vida cristã. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver constantemente experiências extraordinárias com Deus, enquanto outras vivem uma vida cristã comum, sem grandes manifestações do poder divino? Qual é o segredo dessas pessoas que acordam todas as manhãs como se fossem encontrar pessoalmente com Jesus Cristo? A resposta está justamente no que fazemos nas primeiras horas do nosso dia, naquele momento sagrado em que nossa alma ainda está conectada com a eternidade, através dos sonhos, e nossa mente está mais receptiva à voz do Espírito Santo. Você tem o costume de entregar sua manhã completamente nas mãos do Senhor antes mesmo de verificar as mensagens no celular? Quantas vezes você permite que as preocupações do dia invadam seu coração antes mesmo de buscar a face de Deus? A oração matinal não é apenas uma tradição religiosa ou um ritual vazio que repetimos por obrigação, mas sim um encontro real e transformador com o Criador do Universo. Uma conversa íntima que estabelece o tom espiritual de todo o nosso dia. Quando falamos sobre viver o extraordinário, estamos nos referindo àquelas experiências sobrenaturais que Deus deseja realizar através da nossa vida, aqueles milagres cotidianos que passam despercebidos quando nossa alma não está sintonizada com a frequência celestial. Você já percebeu como sua disposição, sua paciência, sua capacidade de perdoar e sua alegria são completamente diferentes quando você inicia o dia na presença do Altíssimo? Existe uma diferença gritante entre acordar correndo para resolver os problemas do mundo e acordar primeiro para se encontrar com aquele que tem todas as soluções em suas mãos. A oração da manhã funciona como uma chave espiritual que abre dimensões do reino de Deus, que permanecem fechadas para aqueles que vivem apenas na correria da vida natural. Quando você consagra os primeiros minutos do seu dia ao Senhor, você está literalmente convidando a presença divina para acompanhá-lo em cada decisão, em cada conversa, em cada desafio que surgir pelo caminho. Mas me diga uma coisa, você realmente acredita que Deus tem coisas extraordinárias preparadas especificamente para a sua vida esta semana? Muitas vezes subestimamos o poder da oração matinal, porque não compreendemos que estamos falando com o mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, que fez chover maná do céu, que ressuscitou Lázaro dos mortos e que tem poder para transformar completamente as circunstâncias mais impossíveis da nossa vida. Quando Jesus ensinava sobre a oração, ele sempre enfatizava a importância da persistência, da fé genuína e da comunhão íntima com o Pai Celestial. Você consegue imaginar como seria sua semana se você realmente cresce que cada palavra pronunciada em oração tem o poder de mover montanhas? A Bíblia nos ensina que aqueles que buscam ao Senhor de madrugada encontram tesouros espirituais que são inacessíveis durante o restante do dia. Existe algo sobrenatural que acontece quando oferecemos a Deus as primícias do nosso tempo. Quando lhe entregamos nossa mente ainda livre das influências externas, quando apresentamos nosso coração ainda sensível à sua voz.
Você já experimentou essa sensação única de começar o dia sabendo com absoluta certeza que o Espírito Santo vai guiá-lo em todos os seus caminhos? Quando oramos pela manhã, não estamos apenas pedindo bênçãos ou proteção, estamos estabelecendo um relacionamento ativo com o Deus vivo. Estamos declarando nossa dependência total dele e estamos abrindo nosso espírito para receber revelações divinas que podem mudar completamente nossa perspectiva sobre os acontecimentos da semana. Quantas oportunidades extraordinárias você acha que perdeu simplesmente porque não estava espiritualmente preparado para reconhecê-las quando apareceram? A oração matinal também funciona como um escudo espiritual que nos protege dos ataques do inimigo ao longo do dia. Quando começamos nossa jornada diária debaixo da cobertura do sangue de Jesus, quando invocamos o nome poderoso do Senhor sobre nossa família, nosso trabalho, nossa saúde e nossos relacionamentos, estamos ativando forças celestiais que trabalham a nosso favor, mesmo quando não percebemos. Você já notou como os dias que começam com oração fluem de maneira mais suave? Como os problemas que pareciam imensos se tornam pequenos diante da grandeza de Deus? Mas existe um segredo na oração matinal que muitos cristãos desconhecem. Não se trata apenas de falar com Deus, mas também de aprender a ouvi-lo. Quando aquietamos nosso coração na presença do Altíssimo, quando silenciamos os ruídos da nossa mente agitada, quando nos colocamos em posição de reverência e expectativa, o Espírito Santo começará a falar conosco de maneiras surpreendentes. Você está preparado para ouvir a voz de Deus sussurrando direções específicas para esta semana da sua vida? Durante a oração matinal, Deus pode revelar estratégias sobrenaturais para vencer desafios que pareciam impossíveis. Pode mostrar oportunidades que você não havia enxergado. Pode trazer à sua memória pessoas que precisam do seu amor e da sua oração. Pode alertá-lo sobre situações que requerem sabedoria especial. Quando mantemos nosso coração aberto e receptivo durante esse tempo sagrado, transformamos nossa vida numa aventura constante ao lado do Criador. Quantas vezes Deus tentou falar com você durante a manhã, mas você estava tão preocupado com sua lista de tarefas que perdeu mensagens preciosas do céu? A oração da manhã também desperta nossa fé para esperar milagres ao longo do dia. Quando começamos nossa jornada reconhecendo que servimos ao Deus do impossível, quando declaramos nossa confiança absoluta no seu poder transformador, quando agradecemos antecipadamente pelas maravilhas que Ele vai realizar, estamos criando um ambiente espiritual favorável para manifestações sobrenaturais. Você costuma orar, esperando realmente ver a mão de Deus agindo de forma visível na sua vida? Existe uma diferença tremenda entre orar por hábito e orar com expectativa ardente de ver Deus agir. Quando nossa oração matinal é alimentada pela fé genuína, quando cremos verdadeiramente que o Senhor tem planos bons para a nossa vida, quando esperamos com alegria pelas surpresas divinas que cada novo dia pode trazer, nossa atitude ao longo de toda a jornada se transforma completamente. As pessoas ao nosso redor conseguem perceber quando carregamos a presença de Deus conosco, quando nossa paz não depende das circunstâncias externas, quando nossa alegria tem uma fonte sobrenatural. Mas me permita fazer uma pergunta importante. Como está a sua intimidade com Deus durante esses momentos matinais de oração? Você fala com Ele como fala com seu melhor amigo, compartilhando seus sonhos, seus medos, suas expectativas e sua gratidão. Ou suas orações se tornaram repetições automáticas de frases religiosas que não tocam realmente seu coração. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco. Ele quer que sejamos transparentes sobre nossos sentimentos. Ele se alegra quando expressamos nossa personalidade única durante a oração. A intimidade com Deus durante a oração matinal cria uma atmosfera de confiança que permanece conosco ao longo de todo o dia. Quando sabemos que fomos ouvidos pelo Pai Celestial,
Quando experimentamos sua presença amorosa durante nosso tempo de comunhão, quando sentimos sua aprovação e seu cuidado, enfrentamos os desafios diários com uma coragem que não vem de nós mesmos. Você já percebeu como se sente mais corajoso, mais otimista e mais determinado nos dias em que passa um tempo de qualidade com o Senhor logo pela manhã? Durante a oração matinal, também temos a oportunidade de interceder por outras pessoas, de carregar nos ombros as necessidades daqueles que amamos, de participar do ministério de intercessão que Jesus Cristo continua exercendo à direita do Pai. Quando oramos pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo por desconhecidos que cruzam nosso caminho, estamos ativando o poder da oração que pode literalmente salvar vidas, transformar corações e abrir portas que estavam fechadas. Quantas pessoas você acha que podem ser abençoadas através das suas orações matinais desta semana? A intercessão durante a manhã também nos conecta com o coração de Deus, nos ensina a amar como Ele ama, nos torna instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Quando colocamos as necessidades dos outros diante do trono da graça, quando choramos pelas dores alheias, quando celebramos as vitórias dos nossos irmãos, estamos crescendo em maturidade espiritual e nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Você tem dedicado tempo suficiente durante suas manhãs para orar especificamente por pessoas que precisam de um toque do céu? Outro aspecto extraordinário da oração matinal é sua capacidade de nos preparar espiritualmente para enfrentar situações inesperadas ao longo do dia. Quando passamos tempo na presença de Deus, quando nos alimentamos da Sua palavra, quando fortalecemos nossa comunhão com o Espírito Santo, estamos construindo reservas espirituais que serão fundamentais quando precisarmos de sabedoria instantânea, paciência sobrenatural ou discernimento espiritual para tomar decisões importantes. Você já passou por situações difíceis, onde sentiu claramente que sua oração matinal havia preparado você para aquele momento específico? A oração da manhã funciona como um investimento espiritual que rende juros ao longo de todo o dia. Cada minuto dedicado à comunhão com Deus se multiplica em horas de paz, alegria, produtividade e relacionamentos saudáveis. Quando priorizamos o reino de Deus desde o início do nosso dia, todas as outras coisas são acrescentadas, de acordo com a promessa do Senhor Jesus. Mas quantos de nós realmente vivemos como se acreditássemos nessa verdade bíblica fundamental? Durante esse tempo matinal de oração, também podemos apresentar diante de Deus nossos planos e projetos, pedindo sua orientação divina para cada decisão que precisaremos tomar. Quando submetemos nossa agenda aos propósitos eternos do Altíssimo, quando buscamos sua aprovação antes de tomar qualquer direção importante, quando convidamos sua sabedoria para guiar nossos passos, estamos alinhando nossa vontade com a vontade perfeita do Pai Celestial. Você costuma consultar a Deus sobre os detalhes práticos da sua vida diária ou reserva as orações apenas para os grandes problemas? A oração matinal também desenvolve nossa sensibilidade espiritual, nossa capacidade de discernir a voz de Deus em meio aos ruídos do mundo. Nossa habilidade de reconhecer sua mão trabalhando através das circunstâncias aparentemente comuns. Quando cultivamos o hábito de buscar ao Senhor, logo nas primeiras horas do dia, nossa percepção espiritual se torna mais aguçada, nossa intuição divina se fortalece, nossa capacidade de enxergar além das aparências se desenvolve significativamente. Quantas vezes você perdeu bênçãos simplesmente porque não estava espiritualmente atento para percebê-las? Existe também um aspecto de cura e restauração na oração matinal que muitas pessoas desconhecem. Quando chegamos à presença de Deus carregando nossas feridas emocionais, nossos traumas do passado, nossas inseguranças e nossos medos,
O Espírito Santo começa um trabalho sobrenatural de restauração interior, que acontece gradualmente, dia após dia, oração após oração. Você tem permitido que Deus cure as áreas mais profundas do seu coração durante esses momentos íntimos de comunhão matinal. A cura que acontece durante a oração matinal não se limita apenas às questões emocionais, mas também pode alcançar nossa saúde física, nossos relacionamentos quebrados, nossa situação financeira e qualquer área da vida que precisa do toque restaurador do Senhor. Quando oramos com fé genuína, quando declaramos as promessas bíblicas sobre nossa vida, quando nos apropriamos das bênçãos que Cristo conquistou na cruz, estamos ativando forças sobrenaturais que trabalham para nosso bem mesmo quando não conseguimos ver resultados imediatos. Você tem fé suficiente para crer que Deus pode transformar completamente sua situação através da oração persistente? Durante a oração matinal, também temos a oportunidade de exercitar nossa gratidão, reconhecendo as incontáveis bênçãos que recebemos diariamente das mãos amorosas do Pai Celestial. Quando começamos o dia contando nossas bênçãos, quando reconhecemos a bondade de Deus em cada detalhe da nossa vida, quando expressamos nossa gratidão sincera por tudo que temos e somos, nossa perspectiva sobre os desafios se transforma completamente. Você consegue enxergar pelo menos 10 motivos para agradecer a Deus nesta manhã especificamente? A gratidão, expressa durante a oração matinal, cria uma atmosfera de fé que atrai ainda mais bênçãos divinas para a nossa vida. Quando reconhecemos publicamente a bondade do Senhor, quando testemunhamos sobre suas maravilhas, quando declaramos sua fidelidade mesmo em meio às dificuldades, estamos honrando seu nome santo e criando condições espirituais favoráveis para novos milagres. Quantas vezes você deixa de reconhecer as pequenas, grandes bênçãos diárias, simplesmente porque está focado nos problemas que ainda não foram resolvidos? A oração da manhã também nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus tem graça suficiente para cada situação que enfrentaremos ao longo das próximas horas. Quando entregamos nosso dia completamente nas mãos do Senhor, quando declaramos nossa dependência total da sua provisão e proteção, quando escolhemos viver pela fé ao invés de viver pela vista, experimentamos uma liberdade sobrenatural que nos permite desfrutar cada momento como um presente divino. Você costuma se preocupar com situações que podem acontecer no futuro? Ou consegue viver plenamente o dia que Deus está lhe dando hoje? Existe uma paz inexplicável que enche nosso coração quando terminamos nossa oração matinal com a certeza absoluta de que fomos ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso. Essa paz não depende das circunstâncias externas, não se abala diante dos problemas temporais, não diminui quando as pessoas nos decepcionam, porque sua fonte é o próprio Príncipe da Paz, que habita em nosso interior através do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você experimentou essa paz sobrenatural que excede todo o entendimento humano? A oração matinal também desperta nossa compaixão pelas pessoas perdidas, nossa urgência em compartilhar o Evangelho, nossa sensibilidade para as necessidades espirituais dos que estão ao nosso redor. Quando passamos tempo na presença de Jesus, quando contemplamos seu amor incondicional, quando experimentamos sua graça transformadora, é natural que desejemos que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer essa realidade gloriosa. Você tem orado para que Deus use sua vida como instrumento de bênção e salvação esta semana? Durante esse tempo sagrado de comunhão matinal, o Espírito Santo também pode revelar talentos e dons espirituais que você ainda não descobriu. Pode mostrar oportunidades de servir que você não havia considerado. Pode abrir sua compreensão para propósitos divinos específicos que Ele tem para a sua vida. Quando mantemos nosso coração aberto e receptivo durante a oração, transformamos cada novo dia numa aventura de descobertas espirituais.
Você está pronto para descobrir coisas novas sobre si mesmo e sobre os planos que Deus tem para a sua vida? A oração da manhã também fortalece nossa resistência espiritual contra as tentações que certamente aparecerão ao longo do dia. Quando começamos nossa jornada revestidos da armadura de Deus, quando declaramos nossa aliança com Cristo, quando renovamos nosso compromisso de viver em santidade, estamos criando barreiras espirituais que o inimigo não consegue atravessar facilmente. Você tem percebido que os dias iniciados com oração são também os dias em que você consegue resistir melhor às tentações e pressões do mundo? Quando oramos pela manhã, também estamos investindo na educação espiritual dos nossos filhos e netos, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes durante nossa oração. Nosso exemplo de buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia fala mais alto do que 1000 sermões sobre a importância da vida devocional. As futuras gerações da nossa família serão impactadas pelas sementes espirituais que plantamos através da nossa fidelidade na oração matinal. Que tipo de legado espiritual você está deixando através do seu exemplo de vida cristã? A oração matinal também nos conecta com a Igreja Universal, com milhões de irmãos ao redor do mundo que também estão buscando ao Senhor neste mesmo momento. Quando oramos, fazemos parte de um coro celestial que nunca para de louvar e interceder. Participamos de uma comunhão espiritual que transcende fronteiras geográficas, culturais e denominacionais. Você já parou para pensar que sua oração desta manhã se junta às orações de cristãos de todos os continentes, numa sinfonia que chega continuamente aos ouvidos do Pai Celestial? Durante a oração matinal, também podemos apresentar diante de Deus nossas preocupações financeiras, nossos desafios profissionais, nossos conflitos familiares e qualquer área da vida que precisa de sua intervenção divina. Quando colocamos todas essas questões nas mãos do Senhor, quando confiamos em sua sabedoria para resolver situações que estão além da nossa capacidade, experimentamos um alívio sobrenatural que nos permite funcionar com eficiência ao longo do dia. Quantos problemas você tem tentado resolver sozinho que poderiam ser solucionados muito mais facilmente através da oração? A oração da manhã também desenvolve nossa paciência, nossa perseverança, nossa capacidade de esperar no tempo certo de Deus. Quando aprendemos a confiar nos cronogramas divinos, quando entendemos que Ele sempre faz as coisas no momento perfeito, quando escolhemos descansar na sua soberania, ao invés de nos desesperar com as demoras aparentes, descobrimos que a espera pode ser um período de crescimento e preparação extremamente valioso. Você tem conseguido esperar com paciência e fé pelas respostas que Deus está preparando para as suas orações? Existe também um aspecto profético na oração matinal que poucos cristãos exploram adequadamente. Quando buscamos ao Senhor com sinceridade, quando silenciamos nossa própria voz para ouvir a voz dele, o Espírito Santo pode nos revelar coisas que ainda não aconteceram, pode nos mostrar direções que devemos tomar, pode nos alertar sobre situações que requerem preparação especial. Você está espiritualmente sensível o suficiente para receber revelações divinas durante seus momentos de oração? A oração matinal também purifica nossa motivação, alinha nossos desejos com a vontade de Deus, transforma nossos sonhos pessoais em sonhos que honram o Reino Celestial. Quando passamos tempo suficiente na presença do Altíssimo, quando permitimos que sua santidade influencie nossos pensamentos e atitudes, quando submetemos nossos planos aos propósitos eternos, descobrimos que nossos desejos começam a se alinhar naturalmente com aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Seus sonhos e ambições estão alinhados com os propósitos que Deus tem para você? Durante esse tempo sagrado de comunhão, também recebemos força sobrenatural para perdoar pessoas que nos machucaram, para amar aqueles que são difíceis de amar, para servir mesmo quando não nos sentimos reconhecidos.
A oração matinal nos conecta com o coração perdoador de Cristo, nos ensina a ver as pessoas através dos olhos da misericórdia divina, nos capacita a responder com amor, mesmo quando somos tratados com injustiça. Existe alguém que você precisa perdoar, mas só conseguirá fazer isso através do poder sobrenatural que vem da oração. A oração da manhã também desperta nossa criatividade, nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras para problemas antigos, nossa habilidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Quando permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente durante a oração, quando pedimos sabedoria divina para situações específicas, quando confiamos que Deus tem estratégias sobrenaturais para cada desafio, descobrimos recursos internos que nem sabíamos que possuíamos. Você tem pedido criatividade e sabedoria divina para resolver as situações complexas da sua vida? Quando oramos pela manhã, também estamos declarando guerra espiritual contra todas as forças das trevas que querem prejudicar nossa família, nossa saúde, nossos relacionamentos e nossos propósitos divinos. Nossa oração ativa anjos guerreiros, movimenta o exército celestial, estabelece a vitória de Cristo sobre qualquer estratégia demoníaca que tenha sido planejada contra a nossa vida. Você tem consciência de que sua oração matinal é uma arma poderosa na batalha espiritual que acontece diariamente no mundo invisível? A oração da manhã também nos ensina a valorizar cada momento, cada oportunidade, cada pessoa que Deus coloca em nosso caminho ao longo do dia. Quando começamos nossa jornada com gratidão e expectativa, quando reconhecemos que cada dia é um presente imerecido da bondade divina, quando escolhemos viver com propósito e intencionalidade, descobrimos significado e beleza em situações que antes pareciam comuns ou insignificantes. Como seria diferente sua perspectiva sobre a vida se você realmente acreditasse que cada dia é uma nova oportunidade de experimentar o amor e o poder de Deus? Durante a oração matinal, também podemos pedir discernimento espiritual para reconhecer as pegadas de Deus ao longo do dia, para perceber como Ele está trabalhando através de circunstâncias aparentemente naturais, para identificar os milagres disfarçados de coincidências que acontecem constantemente em nossa vida. Quando desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, quando aprendemos a enxergar além das aparências, descobrimos que vivemos numa realidade muito mais rica e interessante do que imaginávamos. Quantos milagres você acha que deixa de perceber simplesmente porque não está espiritualmente atento? A oração matinal também fortalece nossa identidade como filhos e filhas do Rei dos Reis. Nos lembra de quem realmente somos em Cristo Jesus. Nos ajuda a viver de acordo com nossa natureza celestial, ao invés de sermos dominados pelas limitações da carne. Quando passamos tempo na presença do Pai, quando ouvimos Ele nos chamar pelo nome, quando experimentamos seu amor incondicional, nossa autoestima é restaurada e nossa confiança é renovada. Você tem permitido que Deus redefina sua identidade através da oração matinal? Ou ainda vive prisioneiro de rótulos que outras pessoas colocaram sobre você? Durante esse tempo precioso de comunhão, também aprendemos a distinguir entre a voz de Deus, a voz da nossa própria alma e a voz do inimigo. Essa é uma habilidade espiritual fundamental que só se desenvolve através da prática constante da oração e da meditação na palavra. Quando sabemos reconhecer a voz do bom pastor, quando conseguimos distinguir seus sussurros em meio ao barulho do mundo, quando aprendemos a seguir suas orientações, mesmo quando elas não fazem sentido para nossa mente natural, nossa vida se torna uma jornada de aventuras sobrenaturais. Você tem dificuldade para discernir qual voz está falando com você durante os momentos de decisão? A oração da manhã também nos prepara para ser testemunhas eficazes do Evangelho ao longo do dia. Quando somos preenchidos com o amor de Cristo durante nosso tempo de comunhão,
Quando permitimos que sua compaixão flua através de nós, quando pedimos oportunidades para compartilhar sua luz, Deus nos usa de maneiras surpreendentes para tocar vidas que precisam de esperança. Quantas pessoas você acha que poderiam ser impactadas pelo reino de Deus através da sua vida esta semana, se você realmente se colocasse à disposição do Senhor? Existe também uma dimensão de adoração na oração matinal que muitos cristãos não exploram suficientemente. Quando começamos nosso dia reconhecendo a majestade, a santidade e a grandeza do nosso Deus, quando expressamos nossa admiração por quem Ele é e não apenas pelo que Ele faz, quando nos perdemos em contemplação da sua beleza infinita, nossa alma é elevada a alturas espirituais que transformam completamente nossa perspectiva sobre tudo mais. Quando foi a última vez que você adorou a Deus simplesmente por quem Ele é, sem pedir nada em troca? A adoração durante a oração matinal também nos conecta com o céu, com os anjos que não cessam de proclamar Santo, 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 com os anciãos que se prostram diante do trono, com toda a criação que existe para glorificar o nome do Senhor. Quando adoramos, participamos da liturgia celestial, nos juntamos ao coro eterno que celebra a glória divina. Você consegue imaginar como seria diferente seu dia se você começasse cada manhã participando dessa celebração sobrenatural? Durante a oração matinal, também podemos confessar nossos pecados, reconhecer nossas falhas, pedir perdão pelas áreas onde falhamos e receber a purificação que vem através do sangue de Jesus. Essa limpeza espiritual diária é fundamental para mantermos nossa comunhão com Deus, para crescermos em santidade, para vivermos com a consciência limpa diante dele e dos homens. Você tem o costume de fazer uma avaliação honesta da sua vida espiritual durante suas orações matinais ou evita esse aspecto porque é desconfortável? A confissão durante a oração matinal não deve ser um momento de condenação ou autoflagelação, mas sim uma oportunidade de experimentar a misericórdia renovada de Deus a cada manhã. Quando reconhecemos nossas fraquezas diante do Senhor, quando nos humilhamos sob sua mão poderosa, quando confiamos no seu perdão completo, experimentamos uma liberdade espiritual que nos capacita a viver em vitória ao longo do dia. Quantas vezes você carrega culpas desnecessárias simplesmente porque não aceita completamente o perdão que Deus já concedeu? A oração da manhã também nos ensina a depender completamente da graça divina, a reconhecer que não temos força própria para viver a vida cristã, a confiar no poder do Espírito Santo para nos capacitar em cada situação. Essa dependência consciente não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria espiritual, porque reconhece que somos vasos de barro nas mãos do oleiro celestial. Você tem tentado viver a vida cristã na sua própria força ou tem aprendido a descansar na suficiência da graça de Deus? Durante esse tempo matinal de oração, também recebemos direção específica para as decisões que precisaremos tomar ao longo do dia. Deus conhece cada situação que enfrentaremos, cada pessoa com quem conversaremos, cada oportunidade que surgirá, e Ele deseja nos preparar antecipadamente para responder de forma sábia e amorosa. Quando consultamos o Senhor sobre nossa agenda diária, quando pedimos sua orientação para reuniões, conversas e compromissos, descobrimos que Ele tem estratégias específicas para cada momento. Você costuma pedir a direção de Deus para os detalhes práticos do seu dia ou apenas para as grandes decisões da vida? A oração matinal também desenvolve nossa fé, nossa capacidade de crer no impossível, nossa habilidade de enxergar além das limitações naturais. Quando oramos consistentemente, quando vemos Deus responder nossas petições, quando experimentamos seus milagres em primeira mão, nossa confiança nele se fortalece progressivamente. A fé não é um sentimento,
mas sim uma decisão de confiar nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Como está o nível da sua fé hoje? Você tem visto crescimento na sua capacidade de confiar em Deus, mesmo em situações difíceis? Existe também uma dimensão de intercessão profética na oração matinal, onde o Espírito Santo nos leva a orar por situações que ainda não conhecemos completamente, por pessoas que nem sabemos que precisam de oração, por eventos futuros que Deus deseja influenciar através das nossas petições. Essa é uma das formas mais poderosas de oração, porque nos torna parceiros de Deus na administração dos assuntos terrestres. Você já experimentou momentos onde sentiu uma urgência inexplicável para orar por alguém ou alguma situação específica? A oração da manhã também nos capacita a ser pacificadores nos nossos relacionamentos, a levar cura onde existe divisão, a construir pontes onde existem muros. Quando nosso coração é purificado pelo amor de Cristo durante a oração, quando aprendemos a ver as pessoas através dos olhos da misericórdia divina, quando nos tornamos canais da graça transformadora, Deus nos usa para restaurar relacionamentos quebrados e criar harmonia onde antes existia conflito. Existe algum relacionamento na sua vida que precisa de cura e restauração? Durante a oração matinal, também podemos pedir sabedoria específica para educar nossos filhos, para amarmos nosso cônjuge, para servirmos em nossa igreja, para testemunharmos no nosso trabalho. Cada área da vida requer sabedoria divina. E Deus se deleita em nos orientar quando reconhecemos nossa necessidade da sua direção. A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria humana, porque leva em consideração não apenas os aspectos visíveis das situações, mas também as dimensões espirituais e eternas. Em que áreas da sua vida você mais precisa de sabedoria celestial neste momento? Se você chegou até aqui, quero que você saiba que sua vida está prestes a mudar de uma forma extraordinária. Quero que você se inscreva no canal agora mesmo, porque preciso que você esteja comigo toda semana recebendo essa palavra transformadora. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem. E nos comentários quero que você escreva: Senhor, hoje eu entrego minha manhã completamente em suas mãos, porque quando você declara isso publicamente, está fazendo um compromisso real com Deus e comigo. Agora clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque preparei algo ainda mais poderoso para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe ricamente sua semana e que você experimente o extraordinário que Ele tem preparado especialmente para você.